Você já parou para pensar que você pode estar nesse momento vivenciando um luto? Esse término de relacionamento pode acontecer ainda enquanto o seu casamento está acontecendo também. O processo de luto pelo término de uma relação pode acontecer durante e pós-término. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso? Primeiro, para falar sobre o processo de luto. O que significa o luto? O luto é quando você vivencia sentimentos de tristeza, angústia, frustração, raiva, negação, dentre muitos outros, às vezes até mesmo o alívio, o sentimento de liberdade, de estar feliz por ter saído daquela relação, mas uma infinidade de sentimentos podem ser vivenciados. Por quê? O luto, ele não acontece somente quando a gente perde alguém para a morte. O processo de luto acontece sempre que nós temos uma perda significativa na nossa vida. Seja essa perda de uma amizade, de um relacionamento amoroso, de um trabalho. Então, o que acontece é que às vezes o luto por o término de um relacionamento, como o casamento, por exemplo, não ser reconhecido. O que significa isso? O luto não reconhecido é aquele luto que às vezes não é legitimado pelas pessoas que convivem com a gente. Então, as pessoas ficam cobrando, supera isso logo, foi melhor mesmo que você tenha terminado. E dentre muitos outros tipos de discursos que a gente pode ouvir. E inclusive, às vezes nem você mesmo se percebe como passando por um processo de luto e reconhecendo que é necessário vivenciar esse processo. O processo de luto, ele tem fases distintas. Quem pensou nessas fases? Existe uma médica psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, que há mais de 30 anos atrás desenvolveu um estudo de acompanhamento de pacientes terminais, que ela denominou de pacientes moribundos. E ao longo dos estudos dela, ela entendeu que essas pessoas vivenciavam fases, estágios diferentes em relação ao seu luto. E aí, quais são essas fases que a Kubler-Ross descobriu há um tempinho atrás? Primeiro, a negação, depois vem a raiva, vem a depressão, vem a barganha e também a aceitação. E aí, essas fases de luto, elas não são lineares, ou seja, elas não seguem essa ordem que eu falei para você. Pelo contrário, elas transitam e se sobrepõem em diversos momentos. Então, você pode ter uma mistura de sentimentos muito grande, uma variação de sentimentos muito grande ao longo do seu próprio dia. Então, você pode acordar super animada, superei, vou dar conta, estou ótima. E no final do dia você ter uma tristeza muito grande, como eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E no dia seguinte você pode estar com zero vontade de sair da cama para fazer o que você precisa fazer. Então, pensar sobre o seu processo de luto é se entender em como você está. E aí, como existem fases diferentes, eu vou fazer alguns próximos vídeos falando sobre cada uma dessas fases e quais são as características dessas fases, para que você consiga se localizar nesse processo. Não é no sentido taxativo de você se diagnosticar de alguma forma, mas de você se entender e perceber como você pode passar por esse processo com uma maior consciência emocional. Quando eu digo consciência emocional, o que eu quero te dizer é quais são as possibilidades que você pode ter para vivenciar esse momento. Já te adianto que é necessário que você vivencie todo esse sofrimento e toda essa dor relacionada a essa perda. Porque senão você vai de alguma maneira levar
alguns legados dessa relação que não deu certo para as suas relações futuras. Porque você não se deu tempo, você não se deu prazo para se recuperar. Quando a gente machuca o braço, vamos pensar, quando a gente rala o nosso braço, o que é necessário? Às vezes, dependendo do ralado, a gente precisa ir ao médico, passar por uma limpeza, fazer um curativo. Se for muito profundo, tomar algum tipo de medicação local ou via oral e etc. Mas a gente precisa se cuidar. E esse machucado, ele vai sair assim que a gente chegar no hospital, no médico? Não. Ele precisa de um tempo para que o seu organismo, o seu corpo físico comece a reagir e você possa se curar desse machucado. Assim também é o processo de luto pelo término de uma relação. Dê esse tempo para você, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.